Quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, festa da Transfiguração do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amados irmãos e irmãs, a festa aí da Transfiguração de Jesus é um evangelho que ouvimos com uma certa frequência durante o ano. Você vai ouvi-lo todo ano pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E é interessante que algumas são bem próximas. É uma festa que, caindo em domingo, ela substitui a liturgia do tempo comum. Ela é a liturgia dominical quando cai no domingo. Mas que estamos numa missa ferial, né? Vamos meditar sobre um aspecto simples, discreto, que só São Lucas chama a atenção. É um evangelho que está em todos os sinóticos, Marcos, Lucas, Mateus, mas Lucas, que é esse evangelista que percebe mais a vida orante de Jesus. Parece que essa notícia da oração de Jesus chegou mais forte no ouvido de Lucas, ou pelo menos chamou a atenção dele, né? Não nos esqueçamos que Lucas, ele é de origem pagã, ele é de origem grega. Os outros evangelistas, Mateus, discípulo, João, discípulo, Marcos, um adolescente meio discípulo que depois foi discípulo de Pedro, sendo judeus, eles já tinham essa noção da vida de oração. Talvez ver Jesus rezando para eles não era tão estranho. Talvez era até normal, talvez esperado. Mas talvez quando essa notícia chegou nos ouvidos de Lucas e Jesus se afastava para rezar, e Jesus passava a noite inteira em oração, e antes de escolher os discípulos, Jesus rezava. E antes de fazer isso, Jesus rezava. Então, isso chamou a atenção de Lucas de alguma maneira, que dos outros não chamou. Tanto é que Lucas é aquele que mais mostra Jesus em oração. Então, nesse evangelho, os outros não chamam a atenção para isso, mas Lucas chama. Enquanto rezava, aconteceu a transfiguração. É interessante porque isso nos dá uma verdade que os outros evangelistas deixaram passar batido. A gente tem a impressão de que Jesus subiu naquele monte para se transfigurar. Era como se fosse um evento agendado, né? Jesus olhou lá na agenda: hoje tem que transfigurar para esses meninos ver, porque senão depois lá na cruz eles não vão entender o que está acontecendo. Não, Jesus subiu naquele monte para rezar, não foi para transfigurar. E aí São Lucas traz a verdade. Enquanto rezava, aconteceu uma transfiguração. O rosto de Jesus ficou brilhante, sua roupa brilhante. Então, aconteceu ali uma teofania, uma manifestação divina, né? Aí a pergunta que nós vamos levar hoje para o nosso dia é: o que acontece quando eu rezo? O que acontece quando eu paro para estar na presença de Deus? É claro que, assim, eu não quero te levar a algumas conclusões bizarras de que toda vez que você rezar, você tem que sair do lugar, saindo raios pelos olhos, né, levitando. E assim, meu Deus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não, a oração, ela não é só afetiva. Ela tem afetos e pode ser que vai ter dias que nem afeto vai ter. Pode acontecer situações onde você não vai sentir nada e talvez realmente você vai perceber que não aparece nada. E não foi em toda a oração de Jesus que ele se transfigurou também, mas será se de vez em quando, se a gente se dedicasse mais à nossa oração, a nossa experiência com Deus não seria um pouquinho mais eficaz? Não para nós só, mas para os outros que estão ao nosso redor. É interessante que o impacto aqui aconteceu nos discípulos. Então ali estavam Pedro, Tiago e João. Os 3 que viram a transfiguração
Foram os 3 depois escolhidos para ver a desfiguração no Getsemane. Foram aqueles que Jesus acreditou que, bom, esses aqui eu acho que vão aguentar um pouquinho, na hora que eles verem o jeito que eu vou ficar aqui no Horto das Oliveiras. Então, hoje eu gostaria que você questionasse quanto à qualidade que você está dando à sua oração. A qualidade enquanto tempo, a qualidade enquanto lugar, a qualidade enquanto circunstância. Para que Deus realmente possa fazer com que o que Ele quer que aconteça em você, aconteça de fato. Vou partilhar com vocês uma tentação satânica que acontece comigo, eu acredito que diariamente. Eu acho que não tem um dia que isso não acontece comigo. É impressionante. Eu acho que o capeta tá faltando criatividade. Não, é melhor que falte criatividade. Capeta não tenha. Continue assim, que essa eu já entendi. Não quero outra, né? Mas quando eu vou rezar lá em casa, na casa paroquial, tem uma capela. Então, geralmente eu rezo na capela. E aí eu sento para rezar. Quer seja o breviário, quer seja um terço, quer seja uma meditação. Interessante como que nos momentos finais daquela oração, eu sinto um desejo tremendo de sair e terminar aquela oração de qualquer jeito. Então, por exemplo, o terço. Vou dar um exemplo do terço. Às vezes eu estou ali na capela rezando o terço, não sei, tá ali no 5º mistério, tá faltando 3 Ave Maria. E eu sinto um desejo assim muito forte de sair, sei lá, e tomar uma água. Eu vou com o terço na mão, não tem problema nenhum. Eu vou lá com o terço na mão, tomo minha água, volto, desligo a luz e acabou a reza, vou embora. Eu não estaria cometendo nenhum pecado, não é um sacrilégio você terminar um terço andando dentro da sua casa, não é. Mas num dado momento eu percebi, mas por que toda vez no final dessa oração eu sinto esse desejo? É quase como que uma angústia. Tem alguma coisa errada. Esse final dessa reza deve ser muito importante. Terminar essa reza aqui deve estar incomodando muito esse cara. Então, a partir desse dia que eu entendi essa mensagem, meu amigo, eu só levanto o meu traseiro gordo daquela cadeira na hora que eu termino o meu nome do Pai. Depois de ter terminado aquele terço, depois de ter feito a Salve Rainha, depois de ter feito a última oração do Salmo, depois de ter feito a última coisa da última reza. Então, isso é uma maneira que eu percebi que eu posso dar a Deus uma qualidade maior. Eu posso dar a Deus algo mais na minha oração. Bom, não aconteceu nenhuma transfiguração ainda lá nas minhas rezas, né? Pelo menos minha cachorra nunca assustou quando me viu depois que eu saí rezando, mas eu acredito que eu estou mandando uma mensagem para Deus. E você também está mandando uma mensagem para Deus. Boa ou ruim, não sei. Mas eu quero que hoje você avalie. E se avalie, né? Insisto, não tem problema você rezar um terço, escutando ali um terço no celular enquanto você lava uma vasilha, rezar um terço enquanto você caminha num parque, rezar um terço enquanto você dirige daqui para o seu trabalho, mas não pense que essa oração é a oração de mais qualidade que você vai oferecer para Deus, porque não é. Você, na verdade, está santificando uma situação que você poderia fazê-la sem reza nenhuma. Você pode fazer uma caminhada escutando uma música profana, você escolheu fazer escutando um terço. Você pode lavar uma vasilha escutando um forró. Você resolveu lavar uma vasilha meditando um terço. Mas não pense que aquilo ali é a oração daquele dia. E não resuma a sua vida de oração a esses momentos onde você divide a sua atenção. Mas crie um momento onde você dá a Deus a sua plena atenção. Onde você foca nele, né? Então, isso com certeza vai fazer com que a qualidade daquela oração seja bem mais evidente. Não é que Deus precise disso, tá? É você que precisa disso. Sou eu que preciso disso. Então, que nós possamos, então, olhando para essa experiência do Evangelho hoje, olhando para Jesus e ver a repercussão que essa transfiguração trouxe nos apóstolos, buscarmos nós também ocasiões de oração onde nós possamos estar em intimidade com Deus e manifestar a Ele que queremos dar a Ele um tempo de qualidade. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.